Você acorda, pega o celular, lê 50 mensagens, pensa em 10 coisas ao mesmo tempo e, mesmo assim, sente que o dia já começou atrasado. O corpo se move, a mente dispara, mas nada realmente avança. Essa é a armadilha da mente moderna. O cérebro está ativo, mas perdido. Ele confunde movimento com progresso, estímulo com direção, ocupação com propósito. É o que chamo de modo névoa, um estado em que o cérebro está acordado, porém desconectado do essencial. A mente em modo névoa opera como um navegador sem GPS. Ela reage a cada notificação, cada problema, cada pensamento aleatório que surge e acredita estar sendo produtiva porque está em constante atividade. Só que a atividade sem intenção é só barulho mental disfarçado de ação. E quanto mais ruído, menos clareza. A neurociência explica que o cérebro busca incessantemente estímulos para se manter ativo. Quando não há foco definido, ele cria microtarefas aleatórias apenas para se sentir útil. É o que acontece quando você alterna entre mensagens, redes sociais e planos mentais sem concluir nada. Cada micro troca de atenção custa energia e o resultado é exaustão sem progresso. Essa confusão mental não é preguiça nem desorganização, é sobrecarga cognitiva. O cérebro foi feito para resolver problemas específicos, não para processar 20 pensamentos simultâneos. Quando ele tenta fazer isso, entra em modo névoa. Tudo parece urgente, mas nada é prioritário. E nesse estado, até decisões simples se tornam difíceis. A névoa mental cria um tipo de cansaço silencioso. Você sente que está fazendo muito, mas não sabe dizer o que fez. O tempo passa, mas a sensação é de estagnação. É um labirinto invisível, onde o cérebro corre em círculos buscando direção e só encontra mais ruído. O primeiro passo para sair desse ciclo não é trabalhar mais, mas enxergar melhor. Clareza não é sobre controlar o caos, é sobre perceber o que realmente importa dentro dele. E isso começa com uma escolha simples: parar de reagir a tudo e começar a responder ao que é essencial. A mente humana tem uma característica fascinante. Ela obedece àquilo que repete. Se você repete urgência, ela vive em alerta. Se repete foco, ela cria direção. O modo névoa só existe enquanto a atenção está dispersa. No instante em que você decide observar em vez de reagir, a névoa começa a se dissipar. E é aí que a verdadeira clareza nasce. Não no silêncio absoluto, mas no controle da própria atenção. Porque o caos do mundo não some, mas a mente treinada aprende a enxergar através dele. O cérebro em modo névoa. O cérebro humano é uma máquina extraordinária de processamento, mas também uma vítima da própria eficiência. Ele aprende a automatizar tarefas, economizar energia e reagir rapidamente ao ambiente. Esse mecanismo que um dia garantiu a sobrevivência, hoje cria um problema silencioso. O excesso de estímulo se transforma em confusão constante. Quando você acorda e já começa a interagir com dezenas de informações, notícias, mensagens, decisões pequenas, o cérebro entra em sobrecarga cognitiva. A amígdala, responsável por detectar ameaças, se mantém em alerta. O córtex pré-frontal, responsável por raciocínio e decisão, começa a falhar. Isso cria uma sensação de urgência contínua, como se tudo fosse importante, e ao mesmo tempo nada fosse claro. Esse estado de hiperatenção difusa é o modo névoa. O cérebro está ativo, mas sem direção. Ele responde a cada estímulo com a mesma intensidade, gastando energia em problemas irrelevantes e perdendo força nas decisões que realmente importam. É como tentar atravessar uma tempestade de areia. A visão é limitada, os passos são lentos e a sensação é de lutar contra algo invisível. A mente, nesse estado, substitui o foco pela reatividade. E a reatividade é o oposto da clareza. A clareza exige pausa, exige espaço mental para distinguir o que é ruído do que é direção. Só que o cérebro viciado em estímulos não suporta o silêncio. Ele busca movimento porque o movimento dá a ilusão de controle. É por isso que tantas pessoas se sentem esgotadas, mesmo sem grandes demandas externas.
O cansaço não vem do volume de tarefas, mas da fragmentação da atenção. Cada interrupção quebra o ciclo de concentração e obriga o cérebro a reiniciar o processo de foco, o que consome uma quantidade enorme de energia mental. O resultado é exaustão sem realização. Sair desse modo exige mais do que técnicas de produtividade. Exige um reposicionamento mental. Significa treinar o cérebro para reconhecer quando está perdido em estímulos e reconduzir a atenção para o que tem propósito. É o ato de assumir o papel de observador do próprio pensamento, em vez de ser arrastado por ele. A névoa começa a se dissipar no instante em que você decide parar de correr dentro dela. O que te faz enxergar não é a pressa, é a pausa. O cérebro precisa de espaço entre um pensamento e outro para reorganizar o raciocínio. E esse espaço é o ponto onde a clareza nasce. A mente em modo névoa é um reflexo do mundo moderno, mas também o convite para algo maior. Aprender a pensar com intenção. Porque o cérebro pode até operar em piloto automático, mas a consciência é o único comando capaz de devolvê-lo ao controle. A mente multitarefa. O mito da produtividade. A mente multitarefa é a grande ilusão do século moderno. Vivemos acreditando que ser produtivo é fazer muitas coisas ao mesmo tempo, quando na verdade é exatamente isso que destrói a clareza e sabota o desempenho mental. A neurociência já comprovou que o cérebro humano não consegue realizar duas tarefas cognitivas complexas simultaneamente. O que ele faz é alternar entre elas em alta velocidade, e a cada troca perde foco, energia e precisão. Imagine um computador abrindo dezenas de abas de uma só vez. No início, ele parece rápido, responsivo, eficiente, mas conforme o número de abas aumenta, o sistema começa a travar. A memória se esgota e o processamento desacelera. O mesmo acontece com o cérebro quando você tenta responder mensagens enquanto trabalha, ouvir algo importante enquanto rola o feed, ou pensar em um novo projeto enquanto se preocupa com algo que ainda nem começou. Cada mudança de foco tem um custo neurológico chamado switching cost, o tempo e a energia que o cérebro gasta para realinhar o raciocínio. Esse custo é invisível, mas cumulativo. Depois de algumas horas alternando tarefas, o cérebro entra em fadiga executiva, o que afeta a tomada de decisão, a memória de curto prazo e a capacidade de resolver problemas. É como se a mente ficasse embriagada de estímulo, incapaz de distinguir o que realmente importa. O problema é que a sociedade transformou essa fadiga em status. A correria virou símbolo de valor e a distração constante, sinal de importância. As pessoas se sentem culpadas quando fazem apenas uma coisa por vez, como se foco fosse sinônimo de lentidão. Mas o que parece velocidade é apenas agitação mental disfarçada de eficiência. O cérebro não mede produtividade pelo volume de tarefas, e sim pela profundidade da atenção. A mente multitarefa fragmenta o pensamento, e quando o pensamento é fragmentado, a clareza se dissolve. Você começa o dia com objetivos claros e termina com uma sensação de confusão. Muitas janelas abertas, nenhuma concluída. Essa fragmentação constante enfraquece o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por planejamento e autocontrole, e fortalece o circuito límbico que age por impulso. O resultado é um ciclo de dispersão. Quanto mais tarefas tenta realizar, menos controle tem sobre o próprio foco. Treinar o cérebro para voltar à monotarefa é um ato de resistência mental. Significa escolher uma direção e permanecer nela tempo suficiente para o raciocínio amadurecer. Significa trocar urgência por profundidade e volume por consistência. É um retorno àquilo que o cérebro faz de melhor, pensar com propósito. Quando você foca em uma única tarefa, o cérebro entra em um estado chamado flow, um modo de operação de alta performance em que o tempo parece desacelerar e o pensamento flui sem esforço. Esse é o estado da verdadeira produtividade. É quando o ruído cessa e a mente trabalha em harmonia com o que precisa ser feito.
Clareza mental não é fazer mais, é fazer com intenção. A diferença entre um cérebro caótico e um cérebro criativo está em uma simples escolha, a de não confundir movimento com progresso. A mente multitarefa cria cansaço, a mente focada cria direção. A poluição cognitiva invisível. A poluição cognitiva é o novo tipo de sujeira mental que ninguém vê, mas todos carregam. Ela não vem do ambiente físico, e sim da quantidade absurda de informações que o cérebro precisa processar todos os dias. São mensagens, vídeos, notificações, opiniões, ideias inacabadas, pensamentos repetidos. Cada fragmento ocupa um pedaço do espaço mental, e quando esse espaço é saturado, o cérebro perde a capacidade de distinguir o que é importante do que é irrelevante. A mente humana possui um limite de processamento chamado memória de trabalho. É como uma mesa de operações dentro do cérebro onde as ideias são analisadas, comparadas e organizadas. Só que essa mesa tem tamanho limitado. Quando você tenta colocar tudo nela de uma vez, os pensamentos se empilham, se confundem e caem no chão. É nesse ponto que surge a sensação de confusão, de cansaço e de falta de clareza. A poluição cognitiva não se instala de repente. Ela se acumula lentamente, como poeira mental. Cada vez que você consome uma informação sem propósito, abre uma aba mental, e o cérebro mantém essa aba ativa, mesmo quando você acha que já esqueceu. Ele tenta resolver, lembrar ou associar o conteúdo, gastando energia mesmo em segundo plano. O resultado é uma mente sempre ocupada, mas raramente presente. Essa sobrecarga cria o que os neurocientistas chamam de input overload, uma entrada excessiva de estímulos que ultrapassa a capacidade de filtragem do córtex pré-frontal. Quando isso acontece, o sistema límbico assume o controle. Ele prioriza emoções, urgências e recompensas rápidas. A lógica cede espaço à reatividade. Você se torna mais impulsivo, mais distraído e menos capaz de tomar decisões conscientes. É por isso que, mesmo em dias aparentemente tranquilos, muitas pessoas sentem exaustão mental. O cérebro não descansa, porque está tentando administrar centenas de pequenas pendências mentais. Ele processa conversas, notificações, preocupações e até sons de fundo, tudo ao mesmo tempo. E o que deveria ser foco vira fragmentação. A solução para esse caos não é consumir menos informação, mas consumir com intenção. Clareza mental nasce da curadoria. Significa decidir o que merece entrar na sua mente e o que precisa ser bloqueado. O cérebro funciona como um jardim. Se você não escolhe o que plantar, o mato cresce sozinho. E o mato mental, o excesso de conteúdo sem propósito, sufoca o raciocínio lúcido. Criar períodos de detox cognitivo é essencial. Momentos do dia em que você simplesmente fecha as janelas mentais, silencia notificações, evita estímulos e permite que a mente se reorganize. Nesses instantes, o cérebro consolida memórias, limpa ruídos e restabelece a capacidade de foco. A clareza não vem do esforço de pensar mais, mas da decisão de pensar menos e melhor. Poluição cognitiva é viver com a cabeça cheia e a mente vazia. É saber muito, mas entender pouco. E o primeiro passo para limpá-la é reconhecer que cada pensamento ocupa espaço. A escolha do que entra define a qualidade do que permanece. O cérebro sem filtro. Como o caos se torna normal. O cérebro humano foi projetado para sobreviver, não para ter clareza. Ele filtra o mundo com base no que considera ameaçador ou recompensador, e não no que é racionalmente importante. Isso explica por que você reage com a mesma urgência a uma notificação no celular e a uma situação de risco real. O sistema límbico, responsável pelas reações emocionais, dispara alarmes automáticos, enquanto o córtex pré-frontal, que representa o pensamento lógico, tenta reorganizar a bagunça. O resultado dessa disputa é o caos interno. Você sente que está tomando decisões, mas na verdade está apenas respondendo a impulsos antigos. Com o tempo, esse estado se torna o padrão mental. O cérebro começa a achar que o caos é o modo natural de operar. Ele se acostuma à hiperestimulação
e passa a buscar mais dela. Quanto mais ruído, mais o cérebro se sente vivo, mesmo que exausto. É como uma cidade barulhenta. Depois de um tempo, o som constante deixa de incomodar, até que o silêncio se torna estranho. A mente moderna vive exatamente assim, acostumada ao barulho, desconfortável na ausência dele. O problema é que esse barulho não vem apenas do mundo externo. Ele nasce dentro da cabeça, na sequência ininterrupta de pensamentos, preocupações, tarefas e comparações. O cérebro cria um fluxo contínuo de microdecisões que drenam a atenção e reduzem a energia mental. A cada novo estímulo, ele precisa decidir: ignoro ou respondo? E esse processo, repetido centenas de vezes por hora, sobrecarrega o sistema de controle. Quando o córtex pré-frontal está sobrecarregado, o sistema límbico assume o comando. Nesse modo, tudo parece urgente, mesmo o que não é. O foco desaparece, a clareza se dissolve, e a mente entra em um ciclo reativo. Essa é a origem da sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo algo, sempre precisando resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. A vida parece um eterno estado de emergência, mas o caos não é o inimigo, é um sintoma. Ele mostra que o cérebro perdeu a capacidade de filtrar o essencial. O filtro mental é como o para-brisa de um carro. Sem ele, você até consegue dirigir, mas tudo à frente é borrado. O problema não está na estrada, mas na visão. E clareza é justamente isso: limpar o para-brisa da mente para ver o caminho que já está diante de você. Recuperar esse filtro exige consciência e treino. Significa parar de reagir imediatamente a tudo e começar a observar o impulso antes de agir. Quando você faz isso, o cérebro sai do modo automático e volta ao modo consciente. Ele entende que não precisa responder a cada estímulo e, pouco a pouco, o ruído começa a diminuir. O caos se torna normal quando você o alimenta com pressa, distração e ausência de pausa. Ele desaparece quando você devolve à mente o poder de escolher o que entra e o que fica. A clareza não nasce do silêncio externo, mas da capacidade interna de filtrar. E filtrar é um ato de poder mental. É dizer não ao que consome energia e sim ao que constrói direção. A ilusão do controle externo. O cérebro humano adora a sensação de controle. É um instinto antigo, nascido da necessidade de prever o ambiente e garantir a sobrevivência. Mas o que antes era um mecanismo de segurança, hoje se tornou uma das maiores causas de ansiedade e falta de clareza. O problema é que o cérebro tenta controlar o que nunca esteve sob seu domínio. O comportamento dos outros, os resultados imediatos, o tempo, o futuro. E quando a realidade não obedece às expectativas, ele interpreta isso como ameaça, gerando frustração, tensão e perda de energia mental. Essa ilusão de controle cria um ciclo invisível. Quanto mais você tenta dominar o incontrolável, mais a mente se desorganiza. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força aplica, mais escapa pelos dedos. A clareza mental se dissolve nesse esforço, porque o foco sai do essencial e se volta para o impossível. Em vez de agir sobre o que está ao alcance, o cérebro se ocupa em tentar corrigir o que não pode ser mudado. A neurociência mostra que o controle é uma forma de busca por previsibilidade. O cérebro odeia o desconhecido porque o desconhecido ativa a amígdala, a estrutura responsável por detectar perigo. É por isso que pessoas presas à necessidade de controle vivem em estado de vigilância constante. O corpo está parado, mas o sistema nervoso está em alerta, preparado para reagir a qualquer variação. Essa tensão contínua consome energia, reduz o foco e impede o estado de clareza profunda. Assumir o controle da vida, portanto, não significa controlar o mundo. Significa dominar o próprio foco. Significa separar o que depende de você do que não depende. O primeiro passo da clareza é essa triagem. Quando a mente entende que pode direcionar energia apenas para o que está sob influência direta, o sistema límbico se acalma, o córtex pré-frontal assume o comando e o raciocínio volta a ser lúcido.
O caos não vem de fora, vem do excesso de tentativas de consertar o que está fora do alcance. É um erro comum, confundir responsabilidade com controle. A responsabilidade é ativa e produtiva, foca em ação e direção. O controle é tenso e ilusório, foca em contenção e expectativa. Um expande a consciência, o outro aprisiona a mente. A clareza surge quando você aprende a soltar o que não pode ser moldado e concentrar o olhar no que pode ser construído. Essa mudança de perspectiva é o que os psicólogos chamam de libertação cognitiva. É a quebra da dependência emocional do imprevisível. Quando o cérebro entende que nem tudo precisa estar sob controle para que a vida funcione, ele relaxa, o pensamento se reorganiza e a energia retorna ao essencial. Controlar menos é enxergar mais. Quanto menos energia você gasta tentando prever, mais energia sobra para agir com precisão. É nesse equilíbrio entre aceitação e foco que nasce a verdadeira clareza. Aquela que não depende das circunstâncias, mas da sua capacidade de permanecer consciente no meio delas. O silêncio produtivo. Onde a clareza nasce? O silêncio é o espaço onde o cérebro finalmente respira. Mas para a mente moderna, ele parece desconfortável, quase ameaçador. Estamos condicionados a preencher qualquer pausa com estímulo, som, tela, conversa, pensamento, como se o silêncio fosse um vazio perigoso. Só que, biologicamente, o silêncio é o oposto do vazio. Ele é o momento em que o cérebro reorganiza tudo o que foi acumulado. É no silêncio que as ideias se conectam, as emoções se estabilizam e o raciocínio volta a ganhar profundidade. Dentro do cérebro, existe uma rede chamada Default Mode Network, ou rede neural de modo padrão. Ela é ativada quando você não está focado em nenhuma tarefa específica. Durante esse estado, o cérebro processa experiências, consolida memórias e encontra soluções criativas. É como se o silêncio fosse o sistema operacional que limpa o excesso de processos abertos, liberando espaço para novos pensamentos. Mas o problema é que a maioria das pessoas nunca entra nesse modo. Permanecem presas no ruído contínuo e o resultado é uma mente que acumula dados, mas não produz entendimento. O silêncio produtivo não é ausência de som, é ausência de interferência. Ele pode existir mesmo em um ambiente barulhento, desde que a atenção esteja voltada para dentro. É o instante em que o cérebro deixa de reagir e começa a observar. Nesse estado, o tálamo, a estrutura que filtra os estímulos sensoriais, reduz o fluxo de informações externas, permitindo que o córtex pré-frontal organize as internas. O efeito é imediato. O pensamento desacelera, a respiração se estabiliza e a mente começa a enxergar o que antes estava oculto pelo excesso de movimento. Praticar o silêncio produtivo é um treinamento de foco. Significa criar microespaços de pausa intencional ao longo do dia. 30 segundos de respiração consciente entre uma tarefa e outra já são suficientes para reativar a clareza mental. Essa pausa não é perda de tempo, é o tempo necessário para o cérebro recuperar o comando. A mente que nunca silencia vive reagindo. A que pausa, escolhe. Durante o silêncio, o cérebro começa a distinguir o essencial do ruído. É nele que o propósito reaparece, que as ideias ganham hierarquia e que o raciocínio se alinha com o que realmente importa. Esse momento de quietude ativa a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novos caminhos e enfraquecer padrões antigos. É por isso que quem pratica pausas conscientes toma decisões mais precisas e age com mais consistência. O silêncio é o laboratório da clareza. É o intervalo entre o estímulo e a resposta. O espaço onde o pensamento amadurece antes de se transformar em ação. E quanto mais você o pratica, mais fácil se torna acessá-lo, mesmo nos momentos de caos. A mente clara não é a que vive em paz constante, mas a que sabe encontrar silêncio dentro do barulho. A engenharia do pensamento claro. Pensar com clareza não é um talento, é um processo. O cérebro humano não nasceu para organizar pensamentos de forma automática.
Ele precisa visualizar, estruturar e dar forma às ideias para compreendê-las. É por isso que tantas pessoas dizem: não consigo parar de pensar. Na verdade, não conseguem ver o próprio pensamento. Quando as ideias ficam presas dentro da mente, elas se repetem como ecos, circulando sem direção. A clareza começa quando você transforma o pensamento em algo visível. A engenharia do pensamento claro é o ato de externalizar o que está confuso. Escrever, falar ou desenhar são ferramentas cognitivas que tiram o conteúdo da cabeça e o colocam no campo da consciência. A neurociência explica que, ao externalizar, o cérebro transfere parte do processamento do sistema emocional para o sistema racional, reduzindo a intensidade dos impulsos e aumentando a objetividade. É como tirar uma névoa de dentro e transformá-la em algo que pode ser observado e, portanto, ajustado. Quando você escreve, a mente deixa de operar em modo caótico e passa a operar em modo analítico. O pensamento se desacelera, o padrão se revela, e o que antes parecia um emaranhado começa a ter forma. Esse processo ativa o córtex pré-frontal, a área responsável por planejamento e tomada de decisão, e reduz a atividade do sistema límbico, que alimenta a reatividade. Em outras palavras, pensar no papel é pensar com clareza. Falar em voz alta também tem efeito semelhante. Quando você verbaliza algo, o cérebro precisa traduzir o pensamento em linguagem linear, o que obriga a mente a organizar as ideias. É por isso que tantas vezes você entende algo de verdade só depois que o explica. O ato de expressar é, em si, um mecanismo de ordenação mental. Visualizar é outro pilar dessa engenharia. Criar mapas mentais, esquemas, fluxos ou simples listas ajuda o cérebro a ver a relação entre as partes. Ele trabalha melhor com imagens do que com abstrações. A clareza nasce quando o invisível se torna concreto. É como tirar de dentro da cabeça um quadro confuso e pendurá-lo na parede para enxergar o que está desalinhado. O pensamento desorganizado é uma das maiores causas de ansiedade moderna. Não porque o problema seja grande, mas porque está nebuloso. O cérebro teme o que não compreende. Quando você vê, o medo diminui. Quando organiza, a decisão surge. E quando entende, a ação se torna natural. A mente clara não é aquela que pensa menos, mas a que pensa de modo estruturado. Ela não tenta resolver tudo de uma vez, mas define o que vem primeiro. A engenharia do pensamento claro é uma habilidade treinável. Cada vez que você escreve, fala ou visualiza suas ideias, reforça o circuito neural da objetividade. E quanto mais esse circuito é usado, mais fácil se torna acessar a clareza mesmo em meio ao caos. Clareza é arquitetura mental. Não acontece por acaso, é construída. E o primeiro tijolo dessa construção é tirar o pensamento do escuro da mente e trazê-lo à luz da consciência. As 3 camadas da clareza. Clareza não é um evento isolado, é um processo em camadas. A mente humana funciona como uma lente de foco que precisa ser ajustada em 3 níveis: direção, prioridade e ação. Quando qualquer uma dessas camadas está fora de alinhamento, o pensamento se dispersa, a energia se fragmenta e a sensação de confusão se instala. O segredo não está em pensar mais, mas em pensar em ordem. A primeira camada é a clareza de direção, saber para onde está indo. É o norte interno que guia as escolhas diárias. Sem direção, o cérebro entra em estado de sobrevivência, respondendo apenas às urgências. A neurociência mostra que a ausência de propósito reduz a ativação do córtex pré-frontal e aumenta a do sistema límbico, fazendo a mente buscar recompensas rápidas e abandonar tarefas desafiadoras. É por isso que tantos começam projetos com entusiasmo e desistem antes do resultado. Falta direção, não disciplina. A clareza de direção responde à pergunta fundamental: o que realmente importa agora? A segunda camada é a clareza de prioridade, saber o que vem primeiro. Ter uma meta sem uma ordem de execução é como ter um mapa sem rota. O cérebro precisa de hierarquia para funcionar. Quando tudo parece importante, nada realmente é.
A mente sobrecarregada tenta avançar em todas as direções e acaba paralisada. Criar prioridade é um ato de eliminação, escolher o essencial e aceitar que todo o resto pode esperar. Isso libera energia mental e reduz a fadiga decisória, permitindo que o foco se concentre no que gera impacto real. A terceira camada é a clareza de ação, saber o que fazer agora. É o ponto onde a intenção se transforma em movimento. Muitas pessoas entendem o que querem e até o que é prioritário, mas travam porque o cérebro não sabe por onde começar. A clareza de ação elimina esse bloqueio ao definir o próximo passo de forma objetiva e mensurável. A mente precisa de instruções simples para se mover. Quando o próximo passo é claro, o medo diminui, a dopamina é liberada e o corpo entra em movimento. Essas três camadas funcionam como engrenagens interligadas. A direção dá sentido à prioridade, a prioridade organiza a ação e a ação reforça a direção. É um ciclo de coerência mental que substitui o caos da dispersão por um fluxo natural de progresso. O erro mais comum é tentar resolver tudo dentro da mesma camada. Agir sem direção, planejar sem prioridade, pensar sem agir. Isso gera atrito interno, porque o cérebro perde o senso de sequência. Clareza é sequência. Quando o pensamento segue uma lógica, o comportamento acompanha. Treinar as três camadas da clareza é criar um sistema de alinhamento interno. Ao começar o dia, pergunte a si mesmo: para onde estou indo? Direção. O que realmente importa hoje? Prioridade. E qual é o próximo passo? Ação. Essas três respostas transformam um dia confuso em um dia intencional. Clareza é mais do que foco. É coerência entre propósito, escolha e execução. E quando essas três camadas se alinham, o cérebro para de reagir e começa a comandar. É nesse ponto que a mente deixa de ser uma nuvem de pensamentos e se torna uma ferramenta precisa de criação consciente. O corpo e o espaço. Como extensões da mente, a mente e o corpo não são entidades separadas. Cada pensamento tem um reflexo físico e cada gesto reforça um padrão mental. A neurociência chama isso de embodied cognition, a cognição incorporada, o que significa que o corpo não apenas obedece à mente, ele também a influencia. Quando você muda sua postura, respiração e ambiente, está literalmente reconfigurando os circuitos cerebrais que moldam sua percepção. É por isso que clareza mental não acontece apenas no pensamento, mas também na forma como você ocupa o corpo e o espaço ao seu redor. O corpo é o primeiro espelho da mente. Tensão nos ombros, respiração curta, olhar disperso. São sinais de uma mente em alerta, tentando controlar o que não precisa. Da mesma forma, postura firme, respiração profunda e olhar presente comunicam ao cérebro que há segurança e domínio. Essa retroalimentação é imediata. Quando o corpo relaxa, o sistema nervoso autônomo ativa o modo parasimpático, responsável por calma e raciocínio. A clareza começa no instante em que o corpo dá permissão para o cérebro desacelerar. O ambiente físico, por sua vez, amplifica ou distorce o estado mental. A desorganização visual cria ruído neurológico. Estudos mostram que o cérebro interpreta a bagunça como uma ameaça à previsibilidade, o que aumenta o cortisol e reduz a concentração. Por isso, ambientes caóticos geram pensamentos caóticos. Quando você organiza o espaço, o cérebro lê o ambiente como estável e acessa estados de foco com mais facilidade. Um espaço limpo é uma mente com menos distrações. Clareza, portanto, é um alinhamento entre corpo, espaço e atenção. Respirar com ritmo é alinhar a energia. Ajustar a postura é alinhar o estado emocional. Organizar o ambiente é alinhar o campo mental. Cada pequena mudança física reforça um padrão neural de ordem interna. A mente se adapta ao contexto que o corpo cria. Treinar esse alinhamento é simples, mas exige consciência. Sempre que sentir dispersão, pare por alguns segundos e observe o corpo. Está tenso ou solto? A respiração está curta ou profunda? O olhar está fixo ou inquieto?
Em seguida, ajuste um elemento físico. Endireite a coluna, respire lentamente, olhe para um ponto específico. Essa microação envia um sinal direto ao cérebro de que você está retomando o controle. O mesmo vale para o ambiente. A cada início de tarefa, elimine um elemento visual desnecessário da mesa. Reduza estímulos sonoros e crie um cenário que comunique foco. O cérebro lê o espaço como uma extensão da mente. E quanto mais coerência houver entre o que você vê e o que deseja sentir, mais natural será o estado de clareza. O corpo é o interruptor da mente. Você não precisa pensar para mudar um estado mental. Basta agir fisicamente para que o pensamento siga. A clareza é fisiológica antes de ser filosófica. Quando o corpo está em harmonia e o ambiente sustenta essa harmonia, o cérebro tem o terreno ideal para operar em seu nível mais alto, o da consciência focada e intencional. O ritual de reorientação diária. A clareza mental não é conquistada uma vez. Ela precisa ser cultivada todos os dias. O cérebro tende a retornar ao modo automático, e sem um momento de reorientação consciente, a mente volta a se perder no ruído. É por isso que os maiores pensadores, líderes e atletas mentais praticam rituais diários, não por superstição, mas porque o cérebro aprende pela repetição. Ele precisa de um ponto fixo de retorno, um instante no qual tudo se recalibra. O ritual de reorientação é o treino da lucidez. Ele serve para reconectar atenção, corpo e propósito. E o mais poderoso é que não precisa ser longo. 3 minutos são suficientes para restaurar a ordem mental e fortalecer o foco. O segredo está na intenção e na sequência. O primeiro passo é pausar. Não importa o lugar, o tempo ou o que está acontecendo. Parar por alguns segundos é a forma mais simples de interromper o ciclo automático do cérebro. Essa pausa envia um sinal ao sistema nervoso de que você está assumindo o comando. A respiração desacelera, o batimento cardíaco estabiliza e o córtex pré-frontal, a área responsável pela tomada de decisão, volta a liderar. O segundo passo é respirar. 3 respirações profundas, completas e conscientes. Inspire pelo nariz, segure por 2 segundos e expire lentamente pela boca. Isso ativa o sistema parasimpático e dissolve o excesso de cortisol, o hormônio do estresse. A respiração é o botão físico de reset do cérebro. É o ponto onde a reatividade se transforma em presença. O terceiro passo é revisar intenções. Pergunte a si mesmo: o que realmente importa agora? Essa simples pergunta reorganiza as prioridades e corta o excesso. O cérebro, quando guiado por uma intenção clara, realinha automaticamente suas redes neurais de foco. Tudo o que não está conectado a essa intenção começa a perder força. O quarto passo é definir uma única prioridade, apenas uma. A clareza não vem da quantidade de decisões, mas da força de uma direção. Escolher o que fazer é mais importante do que tentar fazer tudo. Essa definição simples reduz a fadiga decisória e direciona a energia para o que gera resultado real. Com o tempo, esse ritual se torna uma âncora mental. Ele ensina o cérebro a não se deixar arrastar pelo caos, mas a retornar à lucidez com naturalidade. Cada vez que você o pratica, fortalece o circuito da atenção consciente e enfraquece o da dispersão. É literalmente um treino de neuroplasticidade. Você está moldando o cérebro para funcionar com foco, calma e propósito. O ritual de reorientação diária é o exercício da consciência aplicada. É a prática de lembrar-se de lembrar. E quanto mais vezes por dia você faz isso, mais clara se torna a mente. Porque a clareza não nasce no esforço, nasce no hábito de parar, respirar, revisar e agir. No fim, o controle da vida não está em planejar o futuro, nem em entender o passado. Está nesse momento, o agora, em que você decide parar o ruído e reconectar a mente ao propósito. O cérebro precisa desse instante de reinício diário para continuar lúcido em meio ao mundo que insiste em te distrair. O poder de enxergar. A mente clara não é uma mente silenciosa.
É uma mente que aprendeu a olhar para o caos sem se tornar parte dele. Quando você começa a enxergar com nitidez, algo muda profundamente. O mundo continua o mesmo, mas a forma como você o interpreta se transforma. E essa transformação é o que devolve o poder, porque a verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece, mas em compreender o que acontece dentro de você quando o mundo se movimenta. Clareza mental é uma escolha diária de consciência. É recusar o ruído, mesmo quando ele parece urgente. É desacelerar o pensamento quando tudo te empurra para reagir. É sustentar a presença quando o resto do mundo vive distraído. A clareza é o ponto onde a mente para de ser refém da pressa e começa a se tornar aliada da intenção. Viver sem clareza é como atravessar uma tempestade com os olhos vendados. Cada passo vira um ato de sobrevivência. Mas quando você remove a venda, o cenário muda. A tempestade ainda existe, mas agora você enxerga o caminho. E no instante em que enxerga, o medo perde força. O cérebro não teme o que entende. E compreender é o primeiro passo do controle. Você não precisa eliminar o caos. Precisa aprender a olhar através dele. A clareza é o farol que mostra o que vale a pena ser visto e o que deve ser ignorado. É o filtro que separa a urgência do importante, a distração da direção. Quando a mente se torna esse farol, a vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma linha contínua de decisões conscientes. Cada respiração, cada pausa, cada momento de lucidez é um lembrete de que a consciência é o poder que muda tudo. A mente não precisa estar perfeita para ser poderosa. Precisa estar presente. É no instante em que você observa o pensamento sem se confundir com ele que o controle retorna. Esse é o verdadeiro domínio da mente. Não o de parar de pensar, mas o de escolher o que merece continuar. O caos do mundo não vai cessar. As distrações continuarão tentando te puxar para fora, mas a clareza mental te dá algo que nada pode tirar. A capacidade de escolher o que entra, o que fica e o que sai. E essa escolha é a essência da liberdade. Se o que você ouviu até aqui abriu espaço para uma nova percepção, se de alguma forma essa mensagem te fez enxergar com mais nitidez o que antes estava confuso, escreva nos comentários "Sou consciente". Esse é o sinal de quem desperta, de quem decide enxergar em vez de apenas reagir. E se você quer continuar fortalecendo essa consciência, aprendendo a dominar o foco, o propósito e a mente, inscreva-se. Aqui cada palavra é um convite para pensar melhor, sentir menos ruído e viver com mais direção. A mente clara não é um presente, é uma construção. E a construção começa agora, no instante em que você decide enxergar.